Nessa videoaula falaremos sobre a posição relativa entre duas circunferências. Então vamos começar pela definição. Para isso vamos fazer o seguinte: consideremos duas circunferências, Essas duas circunferências de centro C1 e C2 e raios R1 e R2. Claro, Então a gente deve considerar duas circunferências coplanares. Duas circunferências que estejam no mesmo plano e que tenham centros que eu vou chamar de C1 e C2, centro da primeira e centro da segunda circunferência, e raios R1 e R2. Essas duas circunferências, lógico, no mesmo plano, elas podem ter as seguintes posições relativas. Vamos considerar aqui a primeira circunferência de centro C1 e raio R1, e vamos considerar a segunda circunferência de centro C2 e raio R2. Bem, nesse caso, como a gente pode perceber, está uma circunferência fora da outra, de maneira que elas não se tocam. Então a gente pode ter as duas circunferências, uma fora da outra, de maneira a não se tocar. Esse caso particular, as circunferências que se comportam dessa maneira, elas são chamadas de circunferências externas, que é quando estão, como vocês podem ver, uma fora da outra, sem se tocarem. Bem, outra posição relativa que nós podemos tomar é essa logo a seguir. Está aqui a circunferência C1 de raio R1 e eu posso tomar uma circunferência C2 de raio R2 de tal maneira que a circunferência C1 de centro C1, ela fique dentro da circunferência de centro C2. Ou seja, é o caso de nós termos uma circunferência dentro da outra. Quando uma circunferência está dentro da outra, sem se tocarem, que é importante que a gente observe, essas duas circunferências, elas não se tocam, as circunferências são ditas internas. Então vamos lá. Circunferência, uma fora da outra, sem se tocar, são circunferências externas. Circunferências, uma dentro da outra, também sem se tocarem, são circunferências internas. Agora vamos ver o caso onde as circunferências estão uma fora da outra. Na verdade, não é esse caso. Vamos considerar um caso em que as circunferências estão uma dentro da outra, de tal maneira que os centros coincidem. Se vocês observarem, essas duas circunferências de centro C1 e C2 são de tal maneira que C1 coincide com o C2. Então nós temos uma circunferência com os dois centros coincidentes. E aí, claro, como elas têm raios de medidas diferentes, a gente tem então que fica uma circunferência dentro da outra, mas esse é um caso particular de circunferências internas, porque além de estarem uma dentro da outra, o centro delas coincidem. Quando os centros coincidem, nós dizemos que as circunferências são concêntricas. Dando continuidade nas posições relativas, vamos novamente considerar a circunferência de centro C1 e raio R1. E agora eu pego a circunferência de centro C2 e raio R2, de tal maneira que as circunferências fiquem uma fora da outra, como vocês podem ver, mas se tocando em um ponto. Vamos lembrar o seguinte: pelo fato de elas se tocarem em um ponto, elas são ditas circunferências tangentes. Então, circunferências que se tocam em um ponto são circunferências tangentes. Pelo fato de estarem uma fora da outra, elas são externas. Então, nesse caso, nós temos circunferências tangentes externas. Tangentes porque se tocam em um ponto, externa porque fica uma fora da outra. O próximo caso, vamos considerar a circunferência de centro em C1 e raio R1. E em seguida a circunferência de centro em C2 e raio R2, de tal maneira que essas circunferências elas se tocam em um ponto e além disso ficam uma dentro da outra, a menor dentro da maior. Esse caso, como elas se tocam em um ponto, elas são circunferências tangentes. E como elas estão uma dentro da outra, elas são ditas internas. Então nós temos aí o caso de circunferências tangentes internas. Agora a gente pode continuar para o último caso. Para isso vamos considerar uma circunferência de centro C1 e raio R1 e em seguida a circunferência de centro C2 e raio R2. De tal maneira como a gente pode perceber que essas circunferências elas se cruzam em dois pontos. Essas circunferências que se cruzam em dois pontos, elas são chamadas de circunferências secantes.
Então, na prática, nós temos 6 posições relativas entre duas circunferências. As circunferências são externas, quando estão uma fora da outra, sem se tocarem. Elas são internas, quando estão uma dentro da outra, também sem se tocarem. Elas são concêntricas, quando nós temos o centro das duas circunferências coincidindo. Elas são tangentes externas, quando estão uma fora da outra, se tocando em um ponto. Elas são tangentes internas, quando elas se tocam em um ponto e estão uma dentro da outra. E elas são secantes quando elas se cruzam, quando elas se cortam em 2 pontos. Bem, o que nós vamos fazer? A gente vai considerar a distância entre os 2 centros das circunferências. Essa distância entre os 2 centros eu vou chamar de D. Para que eu vou considerar essa distância? Porque a partir dessa distância dá para a gente descobrir relações de tal maneira que por meio dessas relações eu posso classificar a posição relativa entre circunferências sem precisar desenhá-las. Então vamos lá, no primeiro caso, quando eu pego essa distância entre os 2 centros da circunferência, a gente pode perceber que essa distância ela é maior do que a soma dos 2 raios. Por que essa distância é maior do que a soma dos 2 raios? Exatamente por causa deste espaço que tem entre as duas circunferências. Esse espaço entre as duas circunferências faz com que, se eu somar os 2 raios, a distância ainda vai continuar maior do que a soma dos 2 raios. No caso de circunferências internas, na hora que eu pegar a distância entre esses 2 raios, a gente vai perceber que essa distância ela é menor do que o módulo da diferença entre os 2 raios. Primeiro, deixa eu dizer por que a gente vai pegar em módulo. Porque na hora que eu pego e subtraio os raios, eu tenho que obter um valor positivo. Como eu não sei quem é o maior raio, se é o R1 ou o R2, a estratégia que eu utilizo para obter um valor positivo é colocar essa diferença em módulo. Então nós temos que a diferença, na verdade a distância, é menor do que o módulo da diferença entre os 2 raios. Bem, mas aí por que a distância é menor do que o módulo da diferença entre os 2 raios? Exatamente porque, se vocês observarem, como as circunferências não se tocam, entre a borda das duas circunferências há um pequeno espaço. É aquele pequeno espaço que faz com que essa distância ela seja menor do que a diferença entre os 2 raios. Por quê? A diferença entre os 2 raios vai dar a distância D mais aquele pequeno espaço que há entre as duas circunferências. Bem, o caso de circunferências concêntricas é o mais simples. Como nós temos que os raios, que os centros, na verdade, coincidem, já que os centros coincidem, então, em circunferências concêntricas, a distância entre os 2 centros é igual a 0, porque eles coincidem. Bem, vamos continuar. O caso de circunferências tangentes externas. Na hora que eu delimitar a distância entre os 2 centros, você vai perceber que essa distância entre os 2 centros ela é igual à soma dos 2 raios. Porque você pega um raio, junta com o outro e obtém o comprimento equivalente à distância entre os 2 centros. No caso de circunferências tangentes internas, eu vou demarcar aqui a distância e aí nós podemos perceber que essa distância ela é exatamente igual ao módulo da diferença entre os 2 raios. Se eu pegar o maior raio menos o menor raio, você vai obter essa distância. Então você coloca em módulo, porque você não sabe quem é o maior, quem é o menor, quando eu estou trabalhando com letra. Por fim, o caso de circunferências secantes, eu tomo essa distância entre os 2 centros, e aí o que nós vamos ter no caso de circunferências secantes? A gente vai ter que o módulo da diferença entre os raios é menor do que essa distância entre os centros, e essa distância entre os centros é menor do que a soma dos raios. Bem, com isso a gente obtém uma relação para cada tipo de posição relativa, de maneira que você consegue determinar a posição relativa entre duas circunferências sem precisar desenhá-las, apenas através dessa relação. Vamos lembrar, quando as circunferências são externas, está uma fora da outra e elas não se cruzam. Nesse caso, a distância entre os centros é maior do que a soma dos raios. No caso de circunferências internas, está uma dentro da outra sem se tocarem.
Nesse caso, a distância entre os centros é menor do que o módulo da diferença entre os raios. O caso de circunferências concêntricas, nós vamos ter que os centros coincidem. Desse modo, então, a distância entre os centros é igual a zero. Quando as circunferências forem tangentes externas, elas estão uma fora da outra, se tocando em apenas um ponto. No caso de circunferências tangentes externas, a distância entre os centros é igual à soma dos raios. Continuando então, para circunferências tangentes internas, a gente vai ter que a distância entre os centros ela é igual ao módulo da diferença entre os raios, lembrando que tangentes internas é o caso das circunferências que se tocam em apenas um ponto, ok? E estão uma dentro da outra. Por fim, o caso de circunferências secantes são aquelas que se cruzam em dois pontos e para circunferências secantes a gente vai ter uma relação maior para a gente poder verificar. O que nós temos? O módulo da diferença entre os raios é menor do que a distância entre os centros, que é menor do que a soma dos raios. Dito isso, já dá para a gente ter uma noção do que é necessário a gente fazer para poder determinar a posição relativa entre duas circunferências. A gente vai ter que fazer vários cálculos. Primeiro, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que descobrir o centro das duas circunferências, o raio das duas circunferências. Até aí já são 4 cálculos, né? Descobre os dois centros, descobre os dois raios. Em seguida, eu calculo a distância entre os dois centros. Como? Utilizando distância entre dois pontos. Quando a gente tiver os dois centros, os dois raios e a distância entre os dois centros, a gente vai comparar essa distância com a soma dos raios ou com o módulo da diferença entre os raios. A partir então desses valores é que a gente vai conseguir classificar a posição relativa entre essas circunferências. Para isso então eu trago um exemplo para a gente poder ver como é que se faz a classificação da posição relativa. Eu quero determinar a posição relativa das circunferências x² mais y², menos 4x menos 6y, menos 3 igual a 0, com a circunferência x² mais y², mais 6x mais 2y, mais 1 igual a 0. Como eu falei agora há pouco, tem que determinar os dois centros e os dois raios. Além disso, faz a distância entre os dois centros e no final compara essa distância com a soma e com o módulo da diferença dos raios obtidos. Vamos lá então. Pegando a primeira circunferência, para a gente calcular o seu x do centro, eu pego o coeficiente a, divido por menos 2. O coeficiente a aí no caso é o menos 4, está antes do x, dividido por menos 2 dá 2. Então nós temos que o x do centro da primeira circunferência é 2. Dando continuidade para o cálculo do y do centro, eu vou pegar o coeficiente b dividido para menos 2. Lembrando que o coeficiente b é o menos 6 que está antes do y, dividido para menos 2 dá 3. Então o y do centro da primeira circunferência é 3. Continuando então, para poder determinar o valor do raio, observando que o centro da primeira circunferência tem coordenadas 2 e 3, vamos lembrar que o x do centro ao quadrado, mais o y do centro ao quadrado, menos o raio dessa primeira circunferência ao quadrado, tem que dar igual ao coeficiente c, que no caso da primeira circunferência é menos 3. Então vamos substituir, vai ficar x do centro é 2 ao quadrado, mais y do centro é 3 ao quadrado, menos o raio da primeira circunferência ao quadrado é igual ao termo independente, que é o menos 3. 2 ao quadrado é 4, mais 3 ao quadrado que é 9, restante eu só repetir. 4 mais 9 dá 13, restante também eu só repetir. Vamos jogar o 13 para o outro lado com o sinal trocado. Então, menos o raio 1 ao quadrado é menos 3 menos 13, que dá menos 16. Se menos o raio 1 ao quadrado é menos 16, troca o sinal de todo mundo, logo o raio 1 ao quadrado é 16, então o raio é a raiz quadrada de 16, que é 4. Descobrimos então o centro e o raio da primeira circunferência. O centro da primeira circunferência tem coordenadas 2 e 3 e o raio da primeira circunferência vale 4. Agora eu tenho que fazer os mesmos cálculos para a segunda circunferência. Vamos lá então. Começa do mesmo jeito. O x do centro é o a dividido por menos 2.
Então vai ficar 6 dividido para menos 2, que dá menos 3. Tá aí então o x do centro da segunda circunferência. Dando continuidade, para o cálculo do y do centro, eu pego o coeficiente b, divido aí por menos 2. Então vamos pegar que o coeficiente b é 2, que ao ser dividido por menos 2, isso vai me dar menos 1. Portanto, então, nós temos que o centro da segunda circunferência ele tem coordenadas menos 3, menos 1. Vamos para o cálculo do raio. Então, eu vou pegar x do centro ao quadrado mais y do centro ao quadrado menos o raio ao quadrado é igual ao coeficiente c, que no caso da segunda circunferência, o coeficiente c vale 1. Dando continuidade, o x do centro é menos 3 ao quadrado mais o y do centro é menos 1 ao quadrado, menos o raio 2 ao quadrado é igual a 1. Menos 3 ao quadrado é 9, mais menos 1 ao quadrado é 1, menos o raio ao quadrado igual a 1. Vamos observar que 9 mais 1 dá 10, apenas repetir o restante. Vamos colocar o 10 para o outro lado com o sinal trocado. Então, menos o raio 2 ao quadrado é igual a 1 menos 10, que é menos 9. Trocamos o sinal de todo mundo. Então, raio 2 ao quadrado é igual a 9, portanto, o raio da segunda circunferência é a raiz quadrada positiva de 9, que é 3. Com isso, a segunda circunferência ela vai ter coordenadas menos 3, menos 1 e raio 3. O que falta agora? Falta a distância entre os dois centros. Então, vamos lá. Vamos pegar aí os dois centros, nós já sabemos quem são. Pega a fórmula da distância entre dois pontos e vamos calcular a distância entre os dois centros. A distância ao quadrado é igual. O x do segundo centro é menos 3, menos o x do primeiro centro é 2, tudo isso ao quadrado, mais o y do segundo centro é menos 1, menos o y do primeiro centro é 3, tudo isso ao quadrado. Menos 3 menos 2 dá menos 5 ao quadrado, mais menos 1 menos 3 dá menos 4 ao quadrado. Bem, menos 5 ao quadrado dá 25, mais menos 4 ao quadrado dá 16. 25 mais 16 dá 41. Então, a distância ao quadrado igual a 41. Desse modo, a distância é a raiz quadrada de 41, que vale aproximadamente 6,4. Nós já temos os dois centros, os dois raios, a distância entre os dois centros. O que eu faço então agora? Agora eu vou calcular a soma e a diferença entre os raios para que eu possa comparar. O que nós temos? O raio 1 mais o raio 2 vai ser 4 mais 3. 4 mais 3 dá 7. Então a soma dos raios dá 7. O módulo da diferença entre os raios ele vai ser o módulo de R1 menos R2 é o módulo de 4 menos 3. Ou seja, isso é o módulo de 1. Como o módulo de 1 dá 1, então nós temos que o módulo da diferença entre os raios é 1. Bem, o que nós podemos observar nesse momento? Nós temos que o módulo da diferença entre os raios é 1. Nós temos que a distância entre os centros é 6,4. E nós temos que a soma entre os raios é 7. Beleza. Quando a gente compara, você percebe que o 1 ele é menor do que o 6,4, que é menor do que o 7. Bem, mas quem é o 1? É o valor que eu encontrei para o módulo da diferença entre os raios. Ele é menor do que o 6,4, que é o valor da distância entre os centros, que é menor do que 7, que é o valor da soma entre os raios. Então, nós temos que o módulo da diferença entre os raios é menor do que a distância entre os centros, que é menor do que a soma dos raios. Bem, quando isso acontece, nós temos aqui então a relação que caracteriza duas circunferências secantes. Então, com isso, essas duas circunferências que nós trabalhamos, elas são secantes. O que quer dizer que elas se cruzam em dois pontos, elas se intersectam em dois pontos. Com isso, eu finalizo essa videoaula, onde nós explicamos sobre a posição relativa entre duas circunferências.